Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço numa viagem conduzida por Miguel Gonçalves, o comentador da RTP. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos por uma viagem de estrelas maciças. Sim, vamos começar com um enigma muito curioso e que agora há uma hipótese não menos curiosa para explicar este mistério. E vamos mesmo a estrelas maciças. Sabes que estrelas maciças são estrelas que consomem muito rapidamente o seu combustível, têm tempos de vida, algumas delas 10 milhões de anos. Olha, comparando com o nosso Sol que tem 10 mil milhões de anos, estas vivem muito, muito menos tempo e, portanto, viajam também distâncias mais curtas na Via Láctea. Ou pelo menos era isso que dizia a teoria. Quando encontramos estrelas maciças muito longe do seu local de nascimento, então os astrónomos ficam a pensar como é que ela foi ali parar. É que as estrelas maciças geralmente encontram-se no plano da nossa Via Láctea. Quando encontramos estrelas maciças muito acima ou muito abaixo, lá está a questão de como é que ela chegou lá. E um conjunto de investigadores olhou em particular para uma estrela que tem 17 vezes a massa do Sol, portanto é uma estrela maciça, e que foi encontrada, imagina tu, a 3.600 anos-luz de distância acima do plano da Via Láctea. E, portanto, a pergunta que se coloca é como é que ela foi lá parar. Até porque dizem, à medida que olhamos para esta estrela com mais detalhe, reparamos que ela deve ter uma idade, neste momento, de cerca de 5 milhões de anos. E quando se faz as contas do tempo que demoraria a chegar lá, ao ponto onde foi encontrada, a partir do princípio que nasceu, de facto, no plano da Via Láctea, os astrónomos dizem que, bom, ela tem 5 milhões de anos, mas demoraria cerca de 39 milhões de anos a chegar onde está. Então, o que é que se pode encontrar para resolver esta história? Bom, esta estrela em particular tem uma velocidade de rotação sobre o seu eixo, ou seja, gira muito rapidamente sobre si própria. Isso deixou os cientistas curiosos e apresentam uma hipótese que é cientificamente robusta, interessante e que diz mais ou menos o seguinte: aquela estrela maciça que nós estamos a ver, ela não nasceu assim. Ela não nasceu como uma estrela maciça. Provavelmente, ela saiu da sua maternidade não como uma estrela maciça, mas sim duas estrelas de massas mais pequenininhas, se calhar até com massas parecidas com o nosso Sol. Então, se são estrelas de massa mais pequena, vivem muito mais tempo. A rotação sobre si própria é muito elevada. Porquê é que é precioso esse detalhe? Porque há uma maneira das estrelas rodarem muito rapidamente sobre si próprias. Olha, é se tivermos duas estrelas a chocarem, a colidirem entre si. E, portanto, o que diz este estudo é o seguinte: elas provavelmente saíram da maternidade como duas estrelas de massa mais pequenininha, ao longo da sua viagem colidiram, juntaram-se, uniram-se, formaram uma estrela de massa muito maior. E é aí que entra a ilusão dos cientistas, que pensavam que aquilo era uma estrela que já tinha nascido como grande. Não, nasceu como duas pequenininhas. E isso então, conseguimos então explicar, perceber como é que chegou lá. É que chegou lá porque partiu de duas estrelas com tempos de vida muito mais elevados. O desafio para os cientistas agora é tentar descobrir mais estrelas maciças longe do seu local de nascimento e medir a sua rotação. Se for muito elevada, esta teoria, esta hipótese, aliás, começa a ser cada vez mais robusta. É uma história com um final, não é um final, é pelo menos com uma explicação muito, muito interessante. E, tão interessante como estrelas que evoluem de duas para uma, são planetas de segunda geração. Qualquer astrónomo que estude planetas, astronomia planetária no fundo, olha, tem uns amigos para sempre, que são a poeira. Porque sabem que onde existe muita poeira, existe também uma grande probabilidade de nascerem planetas. E diz-nos todas as observações que nós temos agora, que dão muita robustez a esta teoria, de que as estrelas e os planetas têm mais ou menos a mesma idade. Ou seja, quando se forma uma estrela, à sua volta há enormes quantidades de poeira que praticamente na mesma altura em que nasce uma estrela, nascem também os planetas à custa da aglutinação dessa poeira ao longo de milhões e milhões de anos. E, portanto, encontrar discos de poeira à volta de estrelas jovens já é corriqueiro e ajuda a explicar a nossa formação de planetas. Mas agora há cientistas que olharam para um conjunto dos chamados binários evoluídos, ou seja, sistemas de duas estrelas, em que uma das estrelas já está na parte final da sua vida, e encontraram aquilo que a animação está aqui a mostrar, esta animação. Encontraram nestes sistemas binários, em que uma estrela já está na parte final da sua vida, olha, exatamente anéis, exatamente cavidades, que denunciam que, mesmo no final da vida de uma estrela, é possível encontrarmos traços em tudo muito parecidos.
com a formação de estrelas, de formação de planetas, aliás, em estrelas jovens. Ou seja, é, no fundo, ir cada vez mais longe com a teoria que diz que onde há muita poeira podem nascer planetas, independentemente da idade da estrela. Quando a estrela é jovem, tem naturalmente muita poeira à sua volta, mas diz este estudo que se calhar em 10%, ou pelo menos em 10% da amostragem que este estudo analisou, em estrelas no final da sua vida, que nesse final da sua vida atiram muita poeira, muito gás e muita poeira para o seu exterior, então essa poeira que é tirada pela estrela no final da sua vida pode dar origem a planetas de segunda geração. É uma teoria fascinante, é suportada em termos observacionais e, olha, eu lembro-me que neste mesmo estúdio, há uns anos, eu apresentei também uma teoria muito interessante que dizia o seguinte: há outros sítios onde nós encontramos muita poeira, como, por exemplo, à volta de buracos negros. E nessa altura também se formulou a teoria que dizia que se nós temos muita poeira à volta de buracos negros, então, se calhar, somos capazes também de encontrar planetas de segunda geração à volta de buracos negros. E, portanto, como vês, a diversidade de locais e de tempos onde podem surgir planetas de segunda geração é capaz de ser muito mais vasto que aquilo que nós pensávamos. E se isto for verdade, então se calhar o número de exoplanetas no universo, pelo menos na nossa galáxia, é muito maior que aquilo que nós pensávamos. Miguel, vamos agora responder a outra questão. Será que os planetas também sofrem grandes metamorfoses ao longo da sua vida? Olha, pode ser mesmo esse o caso. Sabes que nós presentemente já conhecemos mais de 4.000 planetas fora do nosso sistema solar. E o mais interessante desta nossa procura é encontrar todo um conjunto de exoplanetas, assim se chamam os planetas fora do nosso sistema solar, exoplanetas com características que nós não encontramos no nosso sistema solar. Olha, isto é uma tabela que mostra a quantidade de exoplanetas que conhecemos, tendo em conta as suas massas, tendo em conta as características físicas que têm. E repara que no centro desta tabela, a maior percentagem, encontramos aquilo que se designam como Neptunos ou mini-Neptunos. Ou seja, são planetas que são um bocadinho mais maciços do que o nosso próprio Neptuno, e uma outra classe de planetas que nós não encontramos no sistema solar, mas que encontramos fora do nosso sistema solar, são as chamadas superterras. Ou seja, planetas um bocadinho mais maciços, um bocadinho maiores do que a nossa própria Terra. Quando olhamos depois para aquele gráfico, percebemos que será que há alguma ligação entre mini-Neptunos e superterras? É que diz a teoria que se nós, por exemplo, tivermos um mini-Neptuno relativamente próximo da sua estrela, o que pode acontecer é que essa estrela aos poucos, com a sua radiação, com os seus ventos, vai tirando a atmosfera desse mini-Neptuno. Ou seja, esse mini-Neptuno vai perdendo massa, vai criar à sua volta um casulo de gás que é extraído pela ação da sua própria estrela. Mas isso é o que dizia a teoria. É tão bom nós agora termos telescópios que podem ver na prática que algo parecido com isso pode acontecer. Nomeadamente, olha, 2 exoplanetas mini-Neptunos, um a 73 anos-luz de distância e outro a 103 anos-luz de distância, que, quando foram analisados com os nossos telescópios, mostraram o seguinte: olha, num deles, tu tens o hélio desse exoplaneta a fugir a 20 km por segundo. No outro, tu tens o hidrogênio a fugir a 50 km por segundo. Num, tu tens um casulo de gás que é pelo menos 3,5 vezes maior que o raio do próprio planeta. No outro, tens esse casulo de gás que é 12 vezes maior que o raio do próprio planeta. Ou seja, nós agora, pela primeira vez, temos a prova observacional de mini-Neptunos que estão a perder as suas atmosferas, os seus invólucros de gás, para se tornarem em superterras. Miguel, para terminar, as sugestões de livros. Sim, vamos falar muito rapidamente aqui de livros extraordinários que nos chegaram e que nos levam para o mundo da ciência. Em boa hora digo eu, a Gradiva está a reeditar as obras de Feynman. Está a brincar, Sr. Feynman, são as aventuras de um cientista extraordinário e que foge muito ao estereótipo do cientista aborrecido, muito pelo contrário. É a biografia que aproveita para fazer divulgação científica. Depois de Temas e Debates, O Mundo Segundo a Física, de Jim Al-Khalili, e que nos conta como é que os 3 pilares da física, nomeadamente teoria quântica, a relatividade e a termodinâmica, se podem juntar para explicar o mundo da física. De Andrew Steele e de Livros de Desassossego, Eternamente Jovem, como é que a biologia pode ajudar cada vez mais a prolongar as nossas vidas. A Era da Inteligência Artificial, de Don Quixote, de Henry Kissinger, Eric Schmidt
e Daniel Uchenlocher, aliás, e que nos fala como é que hoje a inteligência artificial está a mudar o nosso mundo, as nossas próprias escolhas, num ensaio também muito filosófico, Poemas que solvem problemas das edições 70, explica como é que os algoritmos explicam a nossa vida, e de Carlo Rovelli. E se o tempo não existisse das edições 70, o regresso a um tema que ele muito gosta e que nos lança a provocação. Será que o tempo existe mesmo? Miguel, obrigada e até ao Obrigado. próximo domingo. Um bom domingo também para hoje.